Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa webinar. Pessoal, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque a gente ainda tem muitas pessoas se conectando ao áudio, então a gente retorna aqui com vocês dentro de 2 minutos, a gente não vai se estender muito aqui, tá? Só um pouquinho de paciência, a gente já retorna com vocês. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. Espero que a maioria de vocês esteja conseguindo escutar a gente. E, em nome da FOS, eu agradeço pela sua participação em nossa webinar. O tema da nossa apresentação de hoje é: você conhece a carga microbiológica do seu leite no recebimento? E quem guiará vocês durante essa apresentação será a nossa gerente técnica comercial, Milene Lopes. A duração dessa webinar está estimada em 50 minutos. Durante esse tempo, todos os participantes permanecerão mutados para que a gente possa garantir uma agilidade na palestra, mas, por favor, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas e comentários através da nossa plataforma, aqui na direita do computador de vocês, que abriremos ao final uma sessão de perguntas e respostas com a nossa palestrante. Bom, eu passo agora o microfone à Milene e desejo a todos uma boa apresentação. Boa tarde. A gente vai dar início à nossa webinar a respeito de carga microbiológica no recebimento do leite nos laticínios. Aqui tem um pequeno exemplo de como a gente pode agregar valores, né, os pontos de atenção com a tratativa de qualidade do leite na questão de matéria-prima, no processamento e também com relação aos produtos finais. Aqui, especificamente, a gente vai dar ênfase como a gente pode estar fazendo o controle da carga microbiológica nos produtores, na fazenda e no recebimento do leite no laticínio. O porquê que a gente tem essa necessidade de saber o que está, a qualidade do leite que está entrando na nossa indústria. Primeiramente, para ter a possibilidade de rejeito imediato ao leite que não se adequa aos critérios de qualidade pré-estabelecidos pela empresa. Muitas vezes as empresas são mais restritas até que a nossa legislação, isso dependendo dos requisitos dos produtos, enfim, do critério de qualidade que é elencado. Existe a possibilidade de classificação de diferentes níveis de qualidade com relação aos produtores. Alguns grupos de produtores já possuem uma cultura mais avançada de qualidade do gado, identificação precoce de animais com algum tipo de problema. E outros produtores, muitas vezes produtores que as empresas recebem de forma spot, não tem todo esse rigor. Então, isso permite com que se faça uma classificação diferente na questão do pagamento. Obviamente, está de acordo com a legislação estabelecida pelo MAPA, e
ter um indicativo dos produtores que necessitam de um auxílio nessa qualidade no manejo dos animais. Essas altas concentrações bacterianas, elas são devidas a vários fatores, dentre eles o baixo padrão de higiene nos produtores, isso especificamente na hora do manejo, na hora da ordenha. Nem todos possuem ordenhas mecânicas, hoje é uma realidade para poucos. O manejo inadequado pós-ordenha, o transporte inadequado a caminho do laticínio, isso muitas vezes alguns caminhões coletam de vários produtores e a gente não consegue ter uma certeza de qual produtor tinha o problema e contaminou o restante do leite dentro desse caminhão. E o manejo inadequado no momento do recebimento do laticínio. Embora se tenha todo o rigor no recebimento, ainda assim, se não tiver um procedimento operacional bem estabelecido, pode existir esse problema. A alta presença de bactérias no leite pode levar a um shelf life reduzido, baixo rendimentos em alguns produtos, por exemplo, em queijos, e risco à saúde dos consumidores, caso o processo térmico não seja suficientemente capaz de reduzir essa carga microbiológica. E aqui, sem mensurar o prejuízo que as empresas podem ter. Aqui a gente vai tratar também da questão de células somáticas no leite. Esse monitoramento também é importante, com o mesmo intuito de aprovação ou rejeição do leite no recebimento. Também existem os padrões estabelecidos pelo MAPA, igualmente fazendo acompanhamento com o produtor. Essa alta contagem de células somáticas interfere no teor de sólidos totais no leite. Também impacta diretamente no rendimento de queijos e outros produtos que que dependem de caseína e fermentação. Outros derivados como cremes, manteigas, tudo vai acarretar um rendimento baixo ou uma diminuição do shelf life com rancificação, odores, degradação de sabor, enfim, sempre tendo um desabono à qualidade de qualquer produto que venha a ser oriundo desse leite com alta contagem de células somáticas. E aqui a gente vem apresentar para vocês um equipamento que faz essa contagem de células somáticas e contagem bacteriana ao mesmo tempo no momento do recebimento desse leite, de uma forma muito simples. Basta uma coleta de amostra, homogeneização, posicionar o recipiente na pipeta e apertar um botão. Mencionando assim, a gente nem consegue imaginar como substitui toda a rotina de laboratórios de microbiologia. E o que mais surpreende é o tempo que a gente leva para ter esse resultado. Para a contagem total e contagem de células somáticas, a gente tem 9 minutos e meio para obter esse resultado. Ou seja, é algo que realmente é feito no recebimento, possibilita
o rejeito ou aprovação imediata, uma rastreabilidade mais detalhada de produtores, né? Por exemplo, numa carreta que você vai fazer uma análise, se tem algum desvio, permite com que se faça o rastreamento dos produtores que foram coletados nessa mesma carreta e chegar na origem do problema. E isso, esses 9 minutos e meio, se a gente fizer as duas análises, se for considerar somente células somáticas, em 1 minuto e meio a gente já consegue esse resultado. Essa metodologia é exatamente a mesma que os laboratórios oficiais da Rede Brasileira de Qualidade de Leite utilizam, a citometria de fluxo. Porém, a gente indica esse equipamento para os laticínios mesmo, ou laboratórios menores. O porquê isso? Para vocês terem conhecimento da carga microbiológica do leite que está entrando na indústria. Então, aqui alguns exemplos onde se pode fazer utilização desse equipamento, né? A gente tem tido alguns exemplos de utilização no campo para identificar precocemente animais que estão doentes, às vezes não tem a característica visual de uma mastite, mas no leite já pode apresentar, então a possibilidade de segregar esse animal e não ter uma contaminação maior de rebanho. Em laboratórios analíticos, né, que atendem os produtores, não são laboratórios que recebem uma grande quantidade de amostra, mas sim laboratórios menores, e no recebimento da indústria. A gente tem uma tendência cultural, né, de que os produtores não são tão preocupados, mas isso vem mudando ao longo do tempo. Basta ver as nossas legislações que de tempos em tempos reduzem esse limite, né, de permissibilidade com relação às contagens bacterianas e de célula somática. E hoje, no Brasil, diferentemente de alguns outros países, a gente tem uma ausência de penalidades por parte das autoridades relativa aos produtores. E hoje muitas indústrias, os grandes laticínios, já por si adotam a política de penalidade aos produtores. Então, a única forma da gente manter ou aumentar essa qualidade do leite, sim, é fazendo monitoramento. Algumas empresas já vêm com essa cultura de acompanhamento aos produtores, direcionamento, muito da captação leiteira já faz isso. Porém, a gente ainda tem os pequenos produtores que não fazem parte dessa captação, ainda são muito deficientes nessa questão de qualidade. No nosso portfólio, nós temos várias possibilidades para a questão microbiológica. Muitos de vocês já devem conhecer os equipamentos que são utilizados pelos laboratórios de referência, porém são equipamentos para grandes capacidades. E o Baxomatic é o equipamento indicado para os laticínios, independente do tamanho, pequeno, médio ou grande, e laboratórios de baixo volume. Além disso, para os laticínios, nós temos toda a questão de análises físico-químicas, também contemplando toda a identificação e qualificação de adulterantes,
e também o processamento, os equipamentos que são aplicados na linha de processo. Aqui um resumo do que o Baxomatic faz. Então, a contagem bacteriana total e contagem de células somáticas a partir de uma única amostra, em 9 minutos e meio. A fácil utilização, os operadores, os analistas de laboratório que vocês têm hoje com a capacitação que eles possuem, são capazes de operar o equipamento. Um ponto bem importante é que os reagentes utilizados, eles já são prontos. São fornecidos em bags e é somente acoplar dentro do equipamento. Então, a gente reduz também essa questão de preparo de reagentes, tempo de preparo, tempo de esterilização de reagentes. A amostra também não exige preparo, como na metodologia tradicional, que é necessário fazer a diluição em diversas etapas. O tempo de contagem de células somáticas é bem reduzido, 1 minuto e meio. E por ele ser muito automatizado, a redução do risco humano é quase que nula. E a metodologia já é uma metodologia renomada, a citometria de fluxo, e é um modelo bem compacto que ele facilmente se encaixa no laboratório da recepção de leite. Então, não existe uma exigência de instalações sofisticadas ou ter que fazer uma grande reforma no laboratório para poder ter a utilização desse equipamento. Jéssica, agora se a gente tiver algumas perguntas. Oi, Milene. Temos sim. Durante a apresentação, nós recebemos algumas perguntas. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas, enquanto vocês nos escrevem, eu aproveito para informar que a gente deixou aqui ao lado disponível um catálogo sobre o instrumento Baxomatic, para quem desejar saber um pouco mais, né? E também eu aproveito para informar que amanhã todos vocês estarão recebendo, através do e-mail utilizado para acessar essa webinar, um certificado de participação, tá? Bom, Mia, a gente tem algumas perguntas, posso iniciar? Pode sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Qual é o custo por análise desse equipamento? Bom, essa questão é bem particular de cada laticínio, porque depende da quantidade de amostras diárias que cada um vai fazer, que pode ter uma otimização dos reagentes utilizados durante as amostras. Por exemplo, eu mencionei que são 9 minutos e meio para cada amostra, só que dentro do mesmo ciclo nós podemos contemplar 4 amostras. Então, depende muito dessa otimização. Talvez seja mais interessante cada um enviar o seu volume, que a gente responde no particular, acho que fica mais adequado. Perfeito, obrigada. Temos uma segunda pergunta. Como é feita a calibração desse equipamento? A calibração, ele faz a contagem por unidade bacteriana. E a metodologia tradicional é unidade formadora de colônia, no qual existem muitas unidades bacterianas. Então, nós temos uma curva, né, que ele segue, e nessa curva a gente vai fazer os ajustes, o cross-checking de análise, confrontando com o método tradicional. Então, é como se fosse um fator de correção.
que nós vamos fazer. Então, de tempos em tempos, nós vamos fazer esse cross-checking e avaliar se há necessidade de ajuste ou não dessa curva de calibração. E existe também, obviamente, uma manutenção preventiva, que é orientada a se fazer anualmente, dependendo do uso, a cada 6 meses, mas também vai ser dedicado para cada tipo de utilização. Perfeito. Mi, a metodologia é reconhecida? Sim, a metodologia é a mesma que os laboratórios de referência do RBQL utilizam, a citometria de fluxo. Sim, é reconhecida. O que muitos clientes perguntam é que, tendo o Baxomatic in loco, eu fico, entre aspas, dispensado de enviar as minhas amostras mensais para o laboratório de referência? Não, você vai ter que continuar enviando essas amostras. Essas amostras são especificamente para você cumprir um critério do mapa. O Baxomatic, ele vai trazer para dentro do seu laticínio o conhecimento da carga microbiológica dos seus produtores de forma assertiva, para ver qual tipo de ação você vai ter que tomar dentre a sua captação leiteira, se você vai ter que penalizar algum produtor, se vai implementar uma política de pagamento pela qualidade do seu leite. Acho que respondi, né, a questão. Obrigada. Se por acaso o pessoal ficou com dúvida, por favor, esclareça melhor aqui nas perguntas, tá bom? Sim, por favor. Uma última pergunta. Um segundo. Esse instrumento já possui testes ou instalações no Brasil? Sim. Nós temos algumas instalações, não vou mencionar todas porque a FOS é muito rígida com esse critério de confidencialidade com questão aos nossos clientes, mas um deles nós temos autorização para dizer, que é o Laticínio by Bose Max. Eles já possuíam um equipamento nosso para análise físico-química e utilizam largamente isso para parte de quantificação proteica, enfim, todo o critério físico-químico e de adulterantes, e implementaram também o Baxomatic. E isso já conseguem fazer todo esse planejamento de pagamento por qualidade do leite, de ação junto aos produtores e ter a real visibilidade de como um leite com uma carga microbiológica XYZ pode impactar no rendimento de todo o seu processo. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, eu acho que a gente pode estar encerrando por aqui. A todos que responderam sim ao nosso questionamento sobre receber uma proposta comercial, a gente vai estar dando sequência a essa proposta. E também eu gostaria de agradecer a Milene por essa informativa apresentação e a vocês pela participação. Fique à vontade para nos contactar nos nossos canais e não percam nossas próximas webinars. A gente termina aqui nossa apresentação. Muito obrigada novamente, se cuidem e até a próxima.